de Levíticos, capítulo 26. Então, Levítico, capítulo 26, versículo 14. Livro de Levítico, capítulo 26, versículo 14 ao 17. Leremos, amém? Mas, se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto, porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma. E semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos. E os que vos odeiam, de vós se assenhorearão, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Amém? Irmãos, palavra de Deus, e Deus me tocou, porque nesse capítulo, Levítico 26, aonde que ele é composto por 46 versículos, possui 25 versículos sobre desobediência e punição. Dos 46, 25, Deus fala sobre a desobediência e sobre a punição para quem desobedece. E isso me levou até o livro de Mateus, aonde que Jesus, em Mateus, fala sobre a desobediência também. E fala muito sobre a desobediência. Tanto que Jesus fala em Mateus sobre a desobediência, que Jesus em Mateus fala mais do inferno do que do céu. E aí você que está em casa e os irmãos que estão na igreja, o mundo lá fora diz que Deus é carrasco, que Deus é mau. Aí eu pergunto e questiono e convido a todos vocês para refletirem comigo. O pai, o verdadeiro pai, que colocou um filho no mundo, ou a mãe que gerou o filho, não ensina? Ensina, e se não, o filho não obedece, não pune, seja através de um castigo verbal, ou às vezes daquela palmadinha, ou um castiguinho mais severo numa questão de punição para deixar ele sem televisão, ou sem um tablet, ou sem um jogo. Nós não fazemos isso. Então, demônio lá fora, ele tem trabalhado muito na cabeça das pessoas nessa questão de falar que Deus é mau, que Jesus é mau. Por quê? Porque Deus é amor. O título da pregação que eu colocaria aqui hoje é O imenso e intenso amor de Deus para conosco. Porque, irmãos, num capítulo de 46 versículos, 25 deles Deus fala sobre punição e desobediência, e em Mateus Jesus fala mais do inferno do que do céu, é porque pai nenhum quer punir seu filho. O amor de Deus está sobre nós. Mas quem é que não quer esse amor de Deus? Somos nós. Porque nós começamos a leitura dizendo, mas se não me ouvirdes,
se não cumprirdes os meus mandamentos. E quando Deus fala aqui dos mandamentos, ele não fala só dos mandamentos. Muitos estão ligados aos 10 mandamentos. Mas ele fala, e se rejeitareis os meus estatutos, ou seja, os meus ensinamentos. Nós, para herdarmos a vida com Deus, precisamos obedecer os mandamentos e seguir os ensinamentos de Jesus. E nada diferente disso. Porém, nós que não queremos. Somos nós que não aceitamos a graça do Senhor. Somos nós que dizemos não aos ensinamentos de Cristo. Aí, refletindo, o Espírito me falou, o sedentarismo, que a gente não larga, no meu caso, sempre acho uma desculpa para não fazer a caminhada ou praticar um exercício. Eu sei que faz mal. Eu sei que isso vai acumular alguma coisa no meu corpo e vai me prejudicar a saúde, mas eu não faço. Aquela dieta que eu digo que eu começo amanhã e nunca começo. E sei que deveria começar porque tudo me mostra que eu estou mal. O meu corpo está gritando e está dizendo que eu estou mal. E aí eu me engano a eu mesmo e falo, amanhã eu vou começar. E não começo. O cigarro, todo mundo sabe que faz mal. E vai lá e fuma. A droga, que está prendendo muitos dos nossos filhos, nossos jovens, nós sabemos que a droga faz mal. A escola ensina isso. A gente sabe e a gente vai lá e experimenta. Irmãos, o que eu estou querendo falar, que a palavra de Deus aqui é a mesma coisa. Deus está nos alertando que a gente não ouve, a gente não escuta. Ele preparou aqui 46 versículos falando conosco, aonde que ele diz que aquele que obedece, aquele que não desobedece, aquele que não cai, mas que vive uma vida de obediência, leremos o mesmo capítulo, Levítico 26, agora do 3 ao 6. Quem tiver sua Bíblia aberta, acompanhe, faz favor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas ao seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegar a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis e o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Palavra de Deus, meus irmãos. Isso é para todo aquele que está me escutando, aquele que está aqui hoje, que vive uma vida distante de Deus, que vive uma vida em desobediência, que não tem essa tomada de decisão e dizer, sim, meu Senhor, te aceito, me humilho aos teus pés. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no capítulo 41 ele fala o seguinte, eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó. Ou seja, meus irmãos, Deus não quer punir ninguém. Não foi esse o plano de Deus para nós. A palavra nos diz, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou seu Filho unigênito para que nós fôssemos salvos. Esse é o amor de Deus. Quando Jesus, lá em Mateus, fala mais do inferno do que do céu, ele fala querendo fazer isso, alertar, meu irmão, você e a mim, que a intenção dele não é mandar ninguém para o inferno. Não é isso. As nossas decisões nos farão ir para o céu ou farão ir para o inferno. Como? Se eu me humilhar, porque Deus fala de humilhação.
Porque quando eu reconheço que eu não tenho mais força, que a minha alma está atormentada, como ele diz aqui, que as dores estão sobre mim, que as dificuldades desse mundo já estão sobre mim, e eu teimo, eu luto em lutar contra isso, as minhas forças acabaram, e você não reconhece que você precisa de Jesus. Mas se você se humilhar nesse momento e reconhecer que você precisa de alguém, e que esse alguém é Jesus, se humilhar de coração e aceitar Ele, Ele diz que a misericórdia dEle vai alcançar vocês. E quando você aceita Jesus, ao se humilhar para Jesus, a misericórdia de Jesus estará sobre você. E quando você aceitar Jesus na sua vida, a graça do Senhor Jesus passará a estar em você. E é nesse momento, meu irmão, que nós passamos da desobediência, da queda, para a redenção. Porque quando a gente se humilha, a gente busca o perdão do Senhor Jesus. E estando com Jesus, Ele nos recompensará. A chuva, Ele mandará chuva e nós colheremos. E lá no versículo 9 ele diz: e para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Então, você que está achando que não leva jeito para as coisas, você que está pensando que não tem mais a solução, porque o mundo lá fora é mau, meus irmãos. Nos julgam. As pessoas perderam o respeito. Extrapolam em todas as coisas. Familiares acabam nos machucando. Mas eu digo aqui para você hoje, que essa palavra que Deus está falando contigo direto no teu coração e no meu coração, é uma palavra de salvação. Reconheça que você precisa de Jesus na tua vida. Aceite Ele como Senhor e Salvador. E os olhos do Senhor estarão sobre você. Obedeça. Siga os ensinamentos de Jesus. Eles são fáceis, claros e objetivos, simples e atingíveis. É nós que complicamos. Meu irmão, Jesus, o intenso e imenso amor de Deus e de Jesus para conosco é grandioso. Ele nos ama. Ele quer cada um de nós aqui do seu lado, lá no céu. E para você que está em casa, da mesma forma. Aceite Jesus na tua vida. Pare nesse minuto e pensa o que você está fazendo, reflita teu coração. A oportunidade é agora. Jesus vive, está vivo, para levantar todo aquele que pedir ajuda a Ele, se humilhar e reconhecer que Ele é o Senhor e que nós precisamos dEle. Lá em Efésios 2,4 diz: estando vós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A graça do Senhor. Pela graça do Senhor Jesus, nós somos salvos. Essa é a promessa para todo aquele que aceitar Jesus na sua vida. E as portas estão abertas. Todo aquele que bater, a porta vai se abrir. Em nome de Jesus. Aceite Jesus na sua vida, pois é palavra de salvação. Amém, igreja? Glória a Deus.